As cenas de destruição e pânico em Petrópolis chocam o país desde a semana passada. Com mais de 200 mortes, é a maior tragédia com chuvas já registrada na cidade, e ambientalistas alertam: situações como essa devem se repetir na Serra Fluminense e em outras partes do país. Afinal, cerca de 8 milhões de brasileiros vivem em encostas e áreas de risco, de acordo com um estudo feito pelo IBGE e pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Para dar resposta à sociedade, políticos direcionaram verbas a Petrópolis. Quase 30 milhões de reais já foram enviados via emendas parlamentares, e projetos de lei mais abrangentes também voltam à pauta no Congresso Nacional, que esbarram na dificuldade histórica de aplicação, mesmo se virarem lei. Então, nós temos uma lei, a lei, por exemplo, que mexe com defesa civil. Ela previu um mapeamento pelas municipalidades de áreas de risco, você deixar isso muito bem especificado, não deixar a expansão da cidade ir exatamente para essas áreas, né? Então, tem toda uma legislação que, na verdade, ela carece de aplicação efetiva e não exatamente de ajustes, né, a cargo do Congresso Nacional. Com o fenômeno Laninha mais severo este ano, as fortes chuvas também causaram alagamentos e destruição no sul da Bahia e em Minas Gerais nos últimos meses. Dentre os mais de 60 projetos de lei no Congresso que tratam da prevenção a calamidades públicas, um dos que mais se destaca é o PL 294, que propõe a criação de um fundo para agilizar o repasse de recursos às áreas atingidas. Esse fundo ele deveria concentrar apenas em 2 grandes objetivos. O primeiro, que é você ter um fundo de 0,5 dos recursos discricionários da União, que dá 7,5 bi por ano, para investimento maciço em prevenção, em obras de remoção de áreas de risco, obras que vão prevenir, e para indenização dos bens pessoais, dos patrimônios pessoais. Já por parte do governo federal, há muito tempo se aponta o desmonte de políticas ambientais e a aversão a medidas que possam reduzir os impactos do aquecimento global. Então, a gente tem, no ano de 2021, um corte de 93% dos gastos para estudos e projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos 3 primeiros anos da sua gestão. Isso nos indica a prioridade que o governo federal tem dado a essa pauta, né? Primeiro, pelo negacionismo de não se acreditar nos alertas, de não se acreditar nos acordos internacionais, na viabilidade deles, na credibilidade deles. Se a comoção ajuda a mobilizar os parlamentares, ambientalistas lembram que várias medidas que vão contra a preservação do meio ambiente avançaram na Câmara nos últimos meses. Uma questão que na região serrana acontece, a questão dos cursos d'água, né? Às vezes as pessoas morrem porque você tem chuva excessiva, aí aumenta muito o fluxo de água e vai derrubando as casas, né? O Congresso aprovou no final do ano passado uma lei delegando aos municípios a definição das faixas de proteção de vegetação ao longo dos cursos d'água. E essas faixas, elas protegem a população de inundação. Jesus também alerta que a negligência com obras de prevenção é uma prática comum também em níveis estaduais e municipais. Ele menciona levantamento de 2020 feito pela ONG CDP, especializada em estimular negócios livres de carbono, no qual apenas 7 estados brasileiros declararam ter planos para enfrentar as mudanças climáticas. Esse debate da emergência parece muito caro ao Brasil, né? É um país das emergências. Então, a gente aproveitou essa narrativa e fez uma petição, para decretar a emergência climática, que é justamente os estados, os governadores estaduais decretando a emergência climática, para que a gente tenha essa ideia e essa noção orientada para a prevenção, né? Eu acredito que seja uma coisa que precisa acabar no país, essa ideia da urgência e da emergência, né?